Bem-vindos à Jornada Talks. Jornada Talks é onde líderes se encontram para conversar de carreira e negócios. E hoje eu vou falar de um tema que é governança e compliance. E, teoricamente, ou a imagem que se tem de governança e compliance, que apesar de essencial, é coisa de empresa muito grande. Por isso que hoje eu vou conversar com a Mônica. A Mônica é especialista em governança e compliance. Mônica, muito obrigado por esse bate-papo que a gente vai fazer. E para a gente já começar, governança e compliance. Compliance, primeiro, o que é? E isso é coisa de empresa muito grande mesmo? Então, antes de mais nada, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você, conversando sobre esse assunto que, né, para mim Você é apaixonada, eu sou apaixonada, por isso. Brilha os meus olhos, mas enfim. Não, na verdade, o que acontece? Governança e compliance toda empresa tem. Ela pode ser bem melhor organizada, menos organizada, mas toda empresa tem, porque ela precisa de... Primeiro, quando a gente fala em governança, a gente está falando de quem governa a empresa, quem cuida da empresa, como que ela está organizada, como ela está estruturada. Qualquer empresa tem que ter um mínimo de estrutura, né? O que acontece, que é muito comum, é o empresário não pensar muito nessa estrutura, entrar no piloto automático. Então ele vai ter uma estrutura, mas que muitas vezes está meio capenga, não está funcionando, né? E tem algumas coisas que a gente trabalha para deixar essa estrutura mais robusta, né? Funcionando melhor. O compliance, eu sempre falo que é um pedacinho da governança, na verdade, porque quando a gente fala de compliance, a gente está falando de conformidade. Conformidade em relação à legislação de uma forma geral, e também com uma coisa específica que muita gente usa como sinônimo, né? Compliance com integridade, com programa de integridade. Na verdade, compliance é conformidade, e a integridade, o programa de integridade é um pedacinho do compliance. Então, uma coisa vai puxando a outra no final das contas, né? Fala, termina. Não, eu ia comentar só que essa questão que... Então, quando você pensa na governança, eu estou pensando na estrutura. E essa estrutura tem que estar em conformidade com a legislação e também com as normas internas, com como que o dono do negócio quer que as coisas aconteçam dentro da empresa. Então, quando você pensa em conformidade, eu tenho que pensar nesses dois lados, né? Tanto a legislação quanto normas internas. Talvez o compliance, eu não sei se faz sentido ou não, mas talvez o compliance... e a governança vai junto. Criou-se uma ideia de que é só empresa grande, porque, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar de compliance foi em empresas americanas que estavam na bolsa, né? Então, na minha cabeça, empresa americana que está na bolsa não é pequena e talvez tenha criado esse rótulo. E assim como criou esse rótulo, comigo deve ter criado com um monte, por causa de Sarbanes e tal. Governança e compliance, dá para aplicar em empresa pequena? Como funciona? Dá e deve, porque Legal. é uma empresa bem estruturada, com boas práticas de governança, que observa a questão da conformidade, você está garantindo que essa empresa ela tenha continuidade, que ela esteja preparada para o futuro, né? Então, tem alguns elementos que a gente pode procurar usar para garantir que essa empresa tenha uma boa governança, tenha boas práticas de governança, né? Quando a gente fala essa questão da governança, estou falando de estrutura e estou falando de alinhamento de interesses, né? A governança busca muito essa questão do alinhamento. Então, e aí eu divido em 3 partes, são 3 níveis de alinhamento que a gente tem que buscar, tá? Primeiro, alinhamento entre os sócios. Então, se uma empresa tem mais de um sócio, esses sócios têm que estar falando a mesma língua, eles têm que ter tá seguindo o mesmo caminho. Então, algumas coisas que a gente usa, né, de boa prática que a gente fala, primeiro, estruturar muito bem um contrato social dessa empresa. Legal. Não é, eu falo assim, nada contra contadores, mas não é fazer o contrato de qualquer jeito só para abrir, só para ter CNPJ, sabe? O contador faz um contratinho, vai lá na junta, registra, vai no CNPJ depois e tá tudo certo. Tudo bem, funciona. Só que, se você está preocupado com uma boa governança, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção nesse contrato social, que às vezes o contador não consegue ter essa visão. Porque às vezes o contador não entende do negócio nem dos interesses dos sócios. Exato. Ele vai naquilo que é automático, padrão, que você pega na internet, modelão, né? E às vezes não é... No primeiro momento pode servir, mas se você está pensando em continuidade, se você está pensando em futuro, eu preciso, por exemplo, estabelecer regras de sucessão dentro da empresa. O que acontece se um sócio venha a falecer?
Isso é a única certeza que a gente tem na vida, é que a gente vai morrer. Então, se esse sócio vai falecer, o que acontece com a empresa? Como que vai, os herdeiros vão entrar, não vão entrar? Como é que eu vou pagar? Não vai entrar? Ótimo, então eu vou pagar. Você coloca no contrato ou no estatuto? Porque isso pode ser Contrato e estatuto é a mesma coisa. Ah, tá bom. Tá? É o documento que vai criar a empresa, que vai regular, justamente, começa a regular essa relação dos sócios, tá? Que normalmente a gente usa a palavra, a expressão contrato para sociedade limitada e estatuto para sociedade aberta ou associações, fundação, a gente usa estatuto, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, nesse contrato ou no estatuto, a gente tem que prever como que vai funcionar essa sociedade, alinhar os interesses. Então, como é que isso, uma questão da associação é importante, mas além disso, né, como que vão ser tomadas as decisões entre os sócios? Às vezes você tem um sócio majoritário, sócio minoritário, mas não é porque a pessoa é minoritária que ela não tem que... Você não vai ignorar aquilo que ela tem, os interesses dela dentro da organização. E se for ignorar, tem que estar combinado desde o começo. Desde o também. início. Não, se é sócio minoritário, não apita nada. Tá bom, tá no contrato, joia, foi o combinado. Então vamos respeitar e vamos seguir o combinado. Eu costumo falar que tem a frase, né, que é o combinado nunca sai caro, né? Eu falo que o combinado formalizado não sai caro. Então você tem que ter isso escrito, você tem que ter isso, né? Tanto para valer melhor entre as pessoas, entre eles, porque eu posso entender, a gente pode ter aqui uma conversa, fazer um combinado, mas eu entendo de uma forma, você entende de outra. Daqui 10 anos, será que a gente vai ter o mesmo entendimento? Será que a gente vai estar no mesmo alinhamento? Se tiver escrito, não é mais fácil? E também pode mudar de interesse, né? Porque a gente pode começar de um negócio e no decorrer você ir um pouco mais para um lado e um pouco mais para o outro, e uma vez que tem o contrato, estatuto, enfim, é uma maneira de você, vamos olhar o que nós combinamos, porque se quiser alterar, não tem problema, mas aí a gente faz um novo acordo. É perfeito, é isso. E ele evita uma série de problemas no futuro, né? De mudar de ideia, a pessoa falecer, quero vender a empresa, que tal? O que fala no contrato, as condições para você vender a tua participação na empresa, por exemplo, você quer sair, né? O sócio quer sair da empresa, qual é a condição para ele sair da empresa? Então, tudo isso a gente regula no contrato ou no estatuto social. Tem algumas questões que são mais... E o que acontece? O contrato e estatuto ele vai ser publicado na junta comercial. A gente tendo o nome da empresa, a gente hoje tem acesso a qualquer contrato social. Agora, tem alguns assuntos que são dos sócios, tem o interesse dos sócios individualmente, né? Então a gente tem um outro instrumento que é o acordo de sócios. Nesse acordo de sócios, eu posso estabelecer alguns outros detalhes, que é aquilo que eu não tratei no estatuto, mas que eu preciso tratar de alguma forma entre os sócios. Então eu posso criar um acordo de sócios para regular qualquer coisa. Acordo de sócios eu posso colocar o que eu quiser. Posso levar para registro ou não, mas normalmente, o mais comum em empresas fechadas, a gente não leva para registro, porque são coisas mais... a gente não quer colocar em público. São confidenciais. Exato, é confidencial entre os sócios, você acaba não publicando. Mas se você pegar uma companhia aberta, as grandes que você falou, quando a companhia é aberta, o acordo de sócios em geral também é aberto. Quando não se cumpre o acordo de sócio, isso é um caminho para se fazer o distrato da sociedade? É um caminho para se fazer. Só que, nesse caso, para facilitar essa disputa, vamos dizer assim, para encerrar a empresa, o ideal seria que ele estivesse registrado. Tá bom. Tá? Mas depende de cada caso, de cada situação, de cada elemento que tiver dentro desse acordo. Tá? Então, esses são 2 instrumentos que a gente usa bastante para alinhar os interesses dos sócios. Legal. Tá? Quando a gente fala também, aí o segundo elemento é a gestão. Eu preciso alinhar com a gestão, né? Como que essa gestão vai operar, como essa gestão vai trabalhar. Então, os sócios, eles também têm que garantir esse alinhamento com a gestão. Tá bom. Tá? Então, eu tenho que, por exemplo, alguns elementos que a gente usa, né, no dia a dia aqui no nosso trabalho, inclusive. A gente faz mapeamento de processos e definição de controles internos, porque nisso a gente vai estar estabelecendo melhor quais são as responsabilidades de cada gestor. E a gente pode trabalhar com definição de políticas. Então, vou fazer uma política de contas a pagar, por exemplo. Então, eu vou regular como que não vai além do processo. Que cuidados que devem ser tomados para fazer o pagamento de conta, por exemplo, dentro de um financeiro. Estou comentando uma coisa bem básica, que toda empresa tem. Ou deveria ter. Né? O que acontece muito é que, assim, toda empresa começa pequenininha, em algum momento ela começa a crescer, e aí quem é empreendedor começa a virar empresário. Então, ele começa a contratar pessoas
para ajudar ele no dia a dia da operação. Então, quando a empresa começa, essa política ela é expressa verbalmente. É o mais comum. Então, o dono do negócio fala, eu preciso que você faça assim, assim, assado, toma tal cuidado, é assim que é tal, você vai tomar algum tipo de crédito, vai ceder algum crédito, vai fazer o pagamento, vai fazer... O cliente vai poder fazer o parcelamento de uma compra, por exemplo. Qual é a condição para esse parcelamento? Né? Quando que eu faço dessa forma? Quando eu faço... Isso é política, né? E normalmente o dono do negócio fala de boca. Só que a empresa começa a crescer. A pessoa que era um financeiro, de repente já tem mais 5 pessoas trabalhando junto com ele. E aí ele sai. E como é que você passa todas as informações que você precisa? Como é que aquele funcionário que vai ficar, que você já não, o dono do negócio já não tem mais contato, vai passar as orientações que ele precisa para aquela pessoa? Então a gente usa a política para isso. Tá? Para a gente estar tendo essa orientação. Esses são alguns elementos, tem muitos outros. Plano estratégico tem a ver com governança corporativa, você ter definição de missão, visão, valor, tem a ver com governança, porque é a partir disso que você vai começar a estruturação do seu negócio de fato, que você vai criar as políticas, né? Definição de indicadores. Quando você fala de governança, acaba tendo um caminho muito próximo de governança e sistema de gestão da qualidade. Sim. Existe alguma diferença na prática? Ou, teoricamente, uma empresa que tiver um bom sistema de gestão da qualidade tem, consequentemente, uma boa governança? Olha, na parte de gestão, você ter um bom sistema de qualidade, quando a gente está falando de alinhamento de gestão, é bem interessante, porque acaba facilitando esse alinhamento. Sim. Porque você tem o sistema de qualidade, você já está definindo como que deve funcionar as coisas. Então, eu entendo que sim, você tem um bom sistema de qualidade, é um passo importante para você ter uma boa governança. Mas não é necessário você ter um sistema de qualidade. Tá? Então, porque normalmente quando a gente fala de sistema de qualidade, eu estou pensando num investimento grande, que muita empresa que a gente está até colocando, né? Toda empresa precisa ter governança, boas práticas de governança, mas toda empresa precisa ter um sistema de qualidade certificado? Não necessariamente. Vai depender muito do mercado. Vai depender, dela. Exatamente, vai depender. Então, você ter um sistema de qualidade é um caminho, mas não é necessariamente necessário, né? Não vai ser preciso toda vez. Você pode ter uma boa governança sem ter um sistema de qualidade. Uma coisa que você está falando eu estou pensando aqui, né? Porque assim, toda vez que eu vou falar com um gestor, eu sempre falo assim, tenta vender a sua ideia de forma que fique clara qual é o valor que agrega. Né? Porque senão é só uma ideia. Ou senão é só um requisito. Quando você faz uma comparação de empresa com governança e compliance, com outra que não tem, qual o principal valor que você enxerga que agrega na que tem? Do meu ponto de vista, é a empresa funcionar independentemente do fundador. Legal. Ou independentemente de quem naquele momento é o sócio majoritário ou quem manda na empresa. Porque ela está bem estruturada, todo mundo sabe o que deve fazer. Isso é que dá valor para a empresa. Você não depende de uma pessoa. Isso. Agora, você não depende de uma pessoa, então aí vem um outro tema. Porque se não depende, significa que provavelmente é uma empresa que tem mais de um funcionário. Porque quando tiver um só, talvez... Você vai ter uma governança, mas ela vai ter menos estrutura. Porque vai ser muito personalizada. Muito Exato. Exato. A partir de quantos funcionários que você percebe que uma empresa já começa a demandar uma estrutura de governança e compliance? Depende muito de cada empresa, depende muito de cada empresário. Porque ele pode ter, às vezes, 3 funcionários e ele já não sabe muito bem o que esses 3 funcionários estão fazendo. Então, eu acho que depende muito de quanto que esse empreendedor, esse empresário, ele sabe o que está acontecendo dentro da empresa. Tá bom. Então, porque a questão a governança vai orientar, garantir esse alinhamento, né, de como as coisas devem funcionar, dos interesses de todo mundo. Então, se o empresário, ele sabe o que de fato está acontecendo, para aquele momento tá ótimo. Legal. Ele, em princípio, ele tem a própria governança. Ela não está formalizada, mas ele tem a governança. Mas se ele começa a perder o controle, se ele começa a não saber o que as pessoas estão fazendo, já precisa formalizar. Entende? Entendi. É nesse sentido que eu entendo. Então, não é assim, a partir de 5 funcionários. Talvez seja 5, talvez seja 10, vai depender do perfil, inclusive, do empreendedor. Mas uma coisa que é importante, se ele está pensando no futuro,
no negócio que a gente fala muito sustentabilidade, né? Aqui eu tô falando sustentabilidade corporativa. Então, você está pensando no futuro da empresa, ele precisa, às vezes com 2 funcionários, ele já precisa começar uma estrutura. Porque é o que eu falei, e se ele resolve sair daquele negócio? Ele resolve vender o negócio? É a perpetuidade, né? Exato, então... por menor que seja a empresa, um mínimo de estrutura e organização formal que eu tô colocando é importante porque você está atribuindo valor. Você perguntou do valor. É que eu falo, funciona independentemente daquela pessoa. Você sabe, né? Você falou de sustentabilidade e aí um ponto que é importante. Sustentabilidade não é só questão de meio ambiente, ecológico e tal. Sustentabilidade a origem do termo vem de durabilidade. Então é tudo aquilo que você pode fazer para gerar um produto, serviço ou empresa que dure mais tempo, né? Então, quando você fala sustentabilidade corporativa, tem tudo a ver com perpetuidade, sim, durabilidade com do seu negócio. Futuro, continuidade do negócio. Perfeito, perfeito. É isso. Um ponto que eu acho sempre muito interessante e para o brasileiro eu acho que é um ponto, uma particularidade, porque muitas pessoas começam a empreender no Brasil, no Brasil é o que eu tenho mais contato, mas eu imagino que seja algo bem característico daqui. Muito mais por necessidade do que por oportunidade, né? Então é o cara que, sei lá, trabalhou a vida inteira, foi mandado embora, pega o fundo e abre um negócio. Ou a pessoa que o mundo corporativo não está mais alinhado com missão e aí ele começa a abrir o negócio dele. Então assim, dificilmente, e por isso até, né, que o empresário brasileiro ele é muito informal, porque muitas vezes ele vem do hobby para transformar isso num negócio e tem até um conhecimento técnico, mas não faz a menor ideia de gestão. Exato. Né? Exato. E aí eu vejo, mesmo para empresários super iniciantes, com uma estrutura às vezes de uma pessoa, no mínimo ter uma consultoria, um ponto de apoio para poder ajudar, inclusive estruturar como negócio. E não ele precisa pensar aquilo como negócio. Como negócio. Ele tem que pensar como negócio. E o negócio não é só entregar aquilo que ele está propondo. Exato. Não é só isso. Exato. Ele tem que ver como ele vai fazer a entrega, né? De que forma, se está valendo a pena, valores, né? Ele precisa ter outras coisas para garantir que aquilo que ele quer entregar seja entregue da melhor forma possível, não só para o cliente, mas para ele mesmo. Para ele mesmo, total. Eu conversei... acho que faz uma ou 2 semanas com o Thiago, e foi bem bacana, né, a história dele, porque ele começou com o hobby de fazer cerveja e aí ele abriu uma cervejaria. Só tem muitos casos, conheço vários casos. E aí ele até brinca que ele descobriu que transformar hobby em negócio não é tão fácil, dá muito trabalho. Dá muito trabalho, porque ele começou a ter que olhar fluxo de caixa, custo, não sei o que, né? E por outro lado, até desmotiva às vezes, porque no hobby ele faz essencialmente aquilo que ele é apaixonado e quando vai para o negócio tem muito a parte de gestão que às vezes a pessoa não tem nem experiência. Sim, né? sim. Essa parte de apoio, né? Ela existe. Como assim? É possível. A gente estava até conversando, né, de você ser um officer da pessoa. Compliance officer, no caso, que a gente estava falando. Sim. Para governança também tem? Existe. Você pode criar... As empresas que crescem, inclusive, que estão no processo de crescimento, inclusive, que já, de repente, já estão numa estrutura um pouquinho maior, elas, inclusive, criam comitês voltados para a governança. Legal. Porque você vai pensar, vai parar para pensar a estrutura. Né, de governança. E aí você pode sim ter um consultor, você pode ter uma pessoa que vai orientar o trabalho deste comitê, porque o comitê em si, você vai pegar uma pessoa do RH, você vai pegar uma pessoa do financeiro, mas será que elas conhecem? Será que elas vão dar o melhor... vão ter que aprender para poder operar um comitê de governança, por exemplo. Então, o ideal é você realmente ter alguém, né, que já conhece como faz isso e entender qual que é a necessidade daquela empresa, porque cada empresa tem necessidade de um nível de governança diferente, vai adotar práticas diferentes. Então, se você é uma empresa pequena, sei lá, a gente comentei a partir de 5 funcionários, já precisa de governança, já precisa de uma estrutura bem mais formal? Precisa, mas é a mesma daquela grande? Não. Óbvio que não. Então, você
você tendo alguém, né, ou você vai ter que aprender, ou se vai mais rápido você contratar alguém para fazer esse trabalho para você, junto com você. Sim. Né? Então você tem um trabalho aí de ou consultoria ou mentoria, no sentido de te orientar qual é o passo a passo para você estruturar naquele momento e quando que você vai ter que fazer revisão disso. Porque na medida que você cresce, você tem que revisar. E isso eu sinto que ainda é uma fragilidade do empresário brasileiro, né? Porque não se tem o hábito ou o costume de contratar, de ter um corpo de consultores, né? Porque para atuação, claro. E principalmente nessa área, porque o empresário ele não tem essa, o empreendedor, o empresário muitas vezes já tem, mas o empreendedor, né? Ele muitas vezes ele o que você falou, ele começou aquele negócio meio que a partir do hobby, pela necessidade, ele ainda não sabe como gerir aquele negócio, ele vai muitas vezes vai aprender levando porrada, né, na marra. Sai caro pra caramba isso. Sai muito caro, e às vezes ele fala assim, poxa, mas tem outra forma, ao invés de eu aprender na tentativa e erro, na tentativa e erro, né, levando prejuízo, contratando um consultor, um mentor, né, porque você parar para estudar, eu tenho já 20 anos estudando isso que eu estou estudando. O cara que está começando agora, ele tem outro foco, ele não vai ficar pensando em governança corporativa, então você tem um consultor, é um atalho, e que vai evitar muito problema. E só um comentário, 20 anos estudando e praticando. Estudando e praticando. Né? Então, porque isso faz uma diferença gigante, você consegue identificar, você consegue sentir o cheiro do que vai dar problema muito antes do que quem não tem essa experiência. Com certeza. A gente já viu as coisas acontecerem, né? Mas é isso, como a gente já consegue observar, né? E às vezes em meia hora de conversa, você já consegue identificar quais são os padrões, aonde que estão os problemas, por onde a gente vai começar. Às vezes não é só aquilo que inicialmente você imaginou, vai além. Mas você já consegue perceber o que tá pegando, qual é o problema principal daquele negócio, e quando você nível fala de governança assim, e conformidade, né, de compliance. E quando você fala assim, por onde começar? Deve ter desafios e um monte de pedrinha que tem que remover. Quais são os principais desafios para você implementar ou estruturar em governança e compliance uma empresa que está partindo do zero? Então, aquela que já está com problema, ela já tem seus vícios. Então, é a gente mudar esses vícios. Esse é o maior desafio. Tá. Né? Então é mudar a cultura, mudar a forma de operar. Sempre foi assim que funcionou. Mas não tá funcionando. Se estivesse funcionando, tava tudo bem. Então vamos ter que mudar. Então a gente tem algumas estratégias que a gente usa, principalmente na parte de compliance, né? Porque a governança é uma coisa mais top-down. Então é uma coisa que o empreendedor, o empresário define. E, óbvio, a gente vai ter que treinar, a gente vai ter que ter uma conscientização, mas ele é muito mais top-down. Tá bom. Mas a parte de compliance é um pouquinho diferente, porque é o dia a dia mesmo. É garantir a conformidade no negócio em relação no dia a dia. Com a vantagem que você tem uma lei por trás. Quando a gente fala da anticorrupção, por exemplo, da lei de licitação que exige um programa de integridade, né? Então você tem a legislação, racismo, problema de abuso sexual, abuso moral, tudo isso a gente trabalha no programa de integridade, né? Então você tem a lei por trás, só que mesmo assim é difícil de você trabalhar. Mas quando você fala em compliance, você também não entra na parte tributária, fiscal, essas coisas? Sim, o que acontece? Quando a gente fala de compliance, a gente tem dois caminhos. Tá. O compliance legal, vamos dizer assim, aí eu vou pensar o compliance trabalhista, compliance fiscal, compliance em contratos. Era esse que eu me referia, legal. Beleza. Aí você tem um outro compliance que a gente chama de integridade. Tá bom. Que é o programa de integridade. O que forma esse programa de integridade em geral, né? A gente começa com a definição de um código de ética e conduta, a gente vai ter um canal de denúncia para todas aquelas atividades que estão no código de ética que não devem acontecer. Se acontecer, tem a denúncia, né? Pode ter a denúncia, você vai fazer investigação, você vai acompanhar aquilo. Você tem muito treinamento para conscientização. E você também tem cuidado, quando fala de programa de integridade, que é a consequência. Então, se alguém fez alguma coisa que não devia, tem que ter a consequência prevista dentro do código de ética aplicada. Tem que estar previsto. Tem que estar previsto. Até pensando também na legislação trabalhista. Um ponto muito, que para mim me chama atenção. Boa parte do que a gente está falando, tirando essa parte legal, tal, é mudança de cultura. Sim.
né? E por mais que tenha esse top-down, mudança de cultura não difícil. é um negócio simples, né? Eu ia chegar nisso. Você começa pelo exemplo. Não adianta nada Exato. você falar que tem que fazer de um jeito, você faz diferente. Exato. Você começa pelo exemplo. Você faz muito treinamento para conscientização. Quando você fala de compliance, é muito treinamento um atrás do outro para de verdade colocar aquilo, conscientizar que aquilo lá é importante. E por que você não pode fazer abuso moral com seus funcionários? Qual que é a importância disso? Aí tem só mais uma coisa que eu preciso falar que a gente ainda não falou que é importante, mas a gente já volta nisso. E a questão da consequência, porque o ser humano ele precisa ter consequência dos atos, né, daquilo que ele faz errado. Claro. Porque aquele que de repente praticou uma coisa errada, sofreu essa consequência, vai servir de exemplo também para os outros. Claro, não, faz todo sentido. Isso ajuda a mudar a cultura. Isso ajuda. Você ia comentar o quê? Que você falou, tem mais uma coisa tem uma coisa que agora eu lembrei. Que eu vou esquecer também. Na verdade é o seguinte, quando a gente lá no comecinho, a gente estava falando, eu comentei que a governança cuida de três coisas, eu só falei de duas, a sociedade e gestão. Legal. Tem um outro alinhamento que é importante, que é das partes interessadas. E aí tem a ver um pouco com o que a gente está falando agora desse alinhamento, né? Quando a gente fala de partes interessadas, eu estou falando, os stakeholders, né? Que tem um pessoal que gosta de falar bonito, né? Eu estou falando que a empresa, óbvio que ela tem que buscar lucro, é o foco dela, realizar aquela atividade para buscar lucro em favor dos sócios, mas ela não pode esquecer que ela tem que melhorar o relacionamento dela em relação aos seus funcionários, aos seus clientes, aos seus fornecedores, à sociedade como um todo, sociedade civil como um todo. Então, é o terceiro nível de alinhamento que a gente tem que observar na governança. Então, não é só pensar sociedade e gestão. É também como que eu integro o entorno. No entorno, nas partes interessadas, que são as pessoas com quem a empresa se relaciona. Para quem quer implementar, quais são os 3 primeiros passos que você fala? Começa por aqui porque é essencial. O primeiro, obviamente, é contratar alguém que saiba. Seria o ideal, né? Porque ela já vai te ajudar bem nesse passo a passo. Então, os 2 próximos passos. A gente precisa avaliar muito bem, entender o que é o negócio, em que pé está o negócio, que problemas ele já tem, que eventualmente que problemas que ele já tem e que poderiam, né, as boas práticas que eu comentei, essas que eu comentei e outras que a gente pode adotar, podem resolver esses problemas. E no último nível a gente pensar o que eu posso evitar. Tipo, que problemas eu posso vir a ter e não quero ter. Então, na verdade, eu falo que a base, eu trabalho muito com gestão de risco, né? Então, a base, inclusive de implementação de governança de compliance, na minha visão vamos fazer uma análise de risco. Quais são os riscos que você tem em termos de sociedade? Quais são os riscos que você tem em termos de gestão de uma forma geral? Que problemas que você já tem ou que vai vir a ter, esses são os nossos riscos. E quais são os riscos no nível de compliance, né? De conformidade. E aí, a partir desse diagnóstico de riscos, você vai definir qual o tratamento que você vai dar. Vou mexer no contrato social? Vou fazer um acordo de sócios? Vou definir políticas? Em que níveis eu vou definir essa política? Vou fazer um mapeamento de processos? Vou criar mais controles? Sim. Então, eu acho que tudo depende desse diagnóstico inicial que eu penso como risco. Eu uso a questão da gestão de risco para iniciar esse trabalho. Acho que é isso. Esse passo a passo é isso. Definir quais são os problemas, riscos. Né? E a partir daí, quais são as soluções que eu posso adotar para mitigar isso. Muito legal. Mônica, queria te agradecer muito, porque assim, é um dos objetivos que eu tenho com esse projeto é desmistificar algumas coisas que isso só é válido para empresa grande, ou isso só é válido quando a gente fala de carreira para grandes executivos, né? Então por isso que eu estou convidando várias pessoas que têm esse rótulo de isso é coisa de empresa grande, sabe, para já colocar desde o início, porque eu acho que facilita muito. Então primeiro, muito, muito obrigado de ter topado fazer esse bate-papo, né? Para mim é sempre um baita prazer a gente conversar e eu aprendo sempre um bocado. Então, muito obrigado mesmo. Viu? Eu que agradeço demais poder até compartilhar esse conhecimento aqui um pouquinho com quem está assistindo a gente, né? E, enfim, estou aí à tua disposição e à disposição de quem quiser falar um pouquinho sobre esse assunto.